Fala galerinha, estamos aqui para mais uma aula, certo? A gente finalizou lá a nossa última aula de logaritmo, fizemos aquelas 4 questõezinhas, então vamos dar continuidade aos nossos assuntos. Encerramos as funções basicamente, certo? A gente vai entrar aí nas sequências básicas, certo? Aí entra PA e PG, progressão aritmética, progressão geométrica. Não esquece das sequências no geral. PA é um caso particular de sequência, PG é um caso particular de sequência. Para a aula não ficar muito longa, vamos dividir da seguinte forma. Hoje nessa aula a gente vai ver a parte de sequências e PA, certo? Então vamos lá, o que é uma sequência? Você precisa entender isso aí. Sequência é tudo que segue uma determinada ordem, numérica, algébrica, de texto, o que for, certo? Então vamos lá se situar, vê só. Sequência. A gente tem o seguinte, ó, se eu pegar a sequência 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Possivelmente, se eu chegasse aqui para vocês e perguntasse, pessoal, isso aqui é uma sequência? Provavelmente vocês dirão, professor. Uma sequência de quê? Normalmente muita gente diz sequência de números pares, outros dizem vai de 2 em 2. Estão corretos? Quando diz pares, tenha cuidado, tá? Por quê? Oxê, professor, isso não são os números pares? São, pessoal. São os números pares positivos. Por quê? Porque, pessoal, 0 também é número par. Quando tu diz pares positivos, tu fez a exclusão do número 0. Por quê? 0 é par, mas 0 não é positivo. 0 é neutro. Então, ele é um número par neutro, nem é positivo nem é negativo. Então tenha cuidado nisso daí. A sequência dos números pares, a gente tem o seguinte, ó. AN igual a 2N, certo? O que é esse AN, pessoal? AN é a representação da sequência. Poderia ser qualquer letra, AN, BN, CN, é como se fosse uma função. Estamos em função de N. Se esse N pertence aos naturais, isso significa que o 0 está incluído. Então, ficaria 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8 e assim por diante. Se você quer fazer a exclusão do 0, isso aqui teria que aparecer N pertence aos naturais e 1 asterisco. O que significa isso? A retirada do 0. Aí a gente começa 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, certo? E assim por diante. Então a gente trabalha dessa forma. Se você pegar a sequência dos números ímpares, então a gente tem 1, 2, desculpa, 2 não, né? Pelo amor de Deus, ímpar, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, melhor da Paraíba e assim por diante, tá? Isso aqui é a sequência dos números ímpares. Aí tem duas situações. Se tem inclusão do 0, a gente tem uma sequência para os números ímpares, certo? Se não tem, a gente tem outra. Vamos lá para as expressões. Olha só, com o 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que os números ímpares são sempre o quê? 1 a mais do que os números pares. É sempre uma unidade a mais, ou seja, é seu sucessor. Sucessor, basta que a gente pegue os números pares, que era 2N, e a gente adicione 1. Claro, isso se a gente estiver considerando que N pertence aos naturais. Veja sem o 0 agora a diferença. Ó. 2, 1, 4, 3, 6, 5. Perceba que os números ímpares são sempre 1 a menos do que os números pares agora. Então, se a gente não considera o 0, a n é igual a 2n, que é os números pares, menos 1. 2n menos 1, isso aqui se n pertence aos naturais diferentes de 0. Se a gente parte a priori do 1 e não do 0. Aí perceba o seguinte, pessoal. Isso são duas expressões que a gente pode obtê-las lá na PA, pela fórmula do termo geral de uma PA. Ah, professor, então eu não preciso dessas funções. É o seguinte, fica a teu critério.
Lá em PA você pode obter do mesmo jeito, porque as duas são PAs de razão 2. O que é uma PA? É uma progressão, é uma sequência que sempre soma o mesmo número. Veja que as duas somam de 2 em 2. Então, se você decorar isso aqui, se você lembrar na hora da prova, vai mais rápido. Se não, você precisa recordar, eita, está indo de 2 em 2, tá? Você disse que isso é uma PA, eu posso usar a fórmula do termo geral de uma PA, que a gente vai chegar lá e vai discutir isso. Nem toda sequência é PA, nem toda sequência é PG, beleza? A gente vai ver essas situações. Por quê? Ó? Se eu pegar, por exemplo, essa sequência aqui, ó, 2, 6, 18, certo? 2, 3, 54 e assim por diante. Isso aqui é uma sequência, professor? É sim, certo? É uma sequência que está sempre fazendo o quê? Sempre multiplicando 3, certo? E aí, tem fórmula para isso, professor? Tem também. Só que isso aqui, ó, pelo fato de sempre estar multiplicando 3, isso caracteriza uma progressão, só que é uma progressão geométrica, certo? Aí quando chegar lá em PG, a gente discute fórmula para isso, tá? Vê só, mas nem toda vez sem uma soma e uma multiplicação. Se a gente pegar isso aqui, ó, 2, 3, 5, 7, 11, melhor de novo, certo? E assim por diante. Isso é uma sequência? Eita, professor, não, ela não segue nenhuma soma nem nenhuma multiplicação. Pessoal, isso é uma sequência. Só que isso aqui é a sequência do quê? Do que a gente chama de números primos, certo? Os números que têm apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Muita gente tem a dúvida, professor, o número 1, ele é primo? Não. Teve várias discussões na história da matemática que 1 foi primo, deixou de ser, voltou a ser, e hoje 1 não é primo. Por quê? Porque a definição de números primos é que eles têm o quê? Exatamente 2 divisores, que a gente tem o costume de dizer que é o quê? É 1 e ele mesmo, verdade. Mas a gente esquece de dizer isso aqui, ó, exatamente 2, certo? Então ele não tem pelo menos 2, no máximo 2, certo? É exatamente 2 divisores. E 1 não tem 2 divisores diferentes. Ele só tem um que é ele mesmo, tá, pessoal? Então, isso são os números primos. Professor, tem uma fórmula que gere os números primos? Tem não, pessoal, certo? A gente tem que saber bem direitinho os números primos. E aí a gente sai procurando, fazendo as divisões por números primos também, para a gente encontrar se ele é primo ou não, beleza? Então, quando a gente voltar, se você tiver alguma dúvida em encontrar números primos, a gente discute isso aí para a gente não se alongar muito nessa discussão, certo? Vê só, se a gente pega isso aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 8, melhor de novo, porque o 13 aparece em todo canto, certo? Então, o que é que acontece? Isso é uma sequência. Eu gosto muito de deixar essa sequência para vocês pensar, mas é tão triste sem vocês aqui, não tem a participação, essa discussão, e é um assunto que é bacana para a gente discutir. Vê só, muita gente fica, professor, não é, e fica procurando um jeito. Pessoal, isso é uma sequência, certo? Essa sequência, ela diz o quê? Que a partir do terceiro termo, ele é igual à soma dos 2 termos anteriores. Como assim, ó? 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21 e assim por diante. Eita, professor, pelo amor de Deus, então na hora da prova do Enem eu vou ter que estar adivinhando essas coisas. O Enem não bota ninguém para você para adivinhar, não. Isso não é magia, não, pessoal. Isso é matemática. Então, no texto, ele vai ter que argumentar, seguindo tal processo de soma, seguindo tal método disso ou daquilo, mas as sequências básicas de números pares, ímpares, primos, multiplicadores, certo? Quadrados perfeitos, cubos perfeitos, que são os números que têm raiz quadrada exata, e os números que têm raiz cúbica exatas. Isso são tudo sequências que você tem que conhecer, certo? Isso aqui também é uma sequência que você precisa conhecer, certo? Porque isso aqui é o que a gente chama de sequência de ouro, certo? Ou sequência áurea, tá? A sequência de ouro ou sequência áurea ou sequência de Fibonacci, certo? Que muita gente se questiona.
Quem bexiga é Fibonacci. Fibonacci você conhece ele como Leonardo da Vinci, certo? E por que esse nome? Eita, ele usava um codinome. Não, pessoal. Leonardo da Vinci é italiano, certo? E como ele é italiano, se você pegar na história antigamente, muitos não tinham sobrenomes e, enfim, se usava o quê? Ou o nome da cidade ou de quem ele é filho. Por exemplo, Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, certo? José do Egito, tá? Lá em Alagoa Nova, Carol não me deixa mentir, né, Carol? Certo? Que lá ainda se usa isso. Joãozinho, filho de Zequinha. Então, assim, a gente vê muito isso em cidadezinhas do interior, essa cultura de chamar isso, tá? De fulano de alguém, fulano do sítio não sei de onde. E com Da Vinci não era diferente. Fibonacci, Fibo, filho, Bonatti era seu pai. Então, por isso que Fibonacci, certo? Então, o que acontece? Da Vinci, meu irmão, ele viajou geral nessa parada aqui. Ele pensou na idealização da procriação dos coelhos. Coelho é um bicho que brinca e faz menino à torta e à direita, certo? Então, coelho é o seguinte, é considerado peste. Coelho, pombo, codorna, morfim, certo? Tudo isso se prolifera muito rápido e tem que ser contido de alguma forma, tá? Então, o que acontece? Ele idealizou a procriação dos coelhos. Ele considerava que a partir de um casal de coelhos, certo? Eles atingiam sua maturação sexual depois de um mês. E aí começava a gerar coelhos. Então, a partir de um casal de coelhos recém-nascidos, atingiu a maturação sexual. Ele gerava mais um casal de coelhos, ficavam com 2. Aí esse tinha um adulto e um recém-nascido. E depois, qualquer coisa, a gente discute isso aí, fazendo a construção dessa ideia. O mais importante é você entender que o Enem pode te perguntar alguma coisa sobre isso. E você tem que entender o seguinte, certo? Simples demais. O que a gente disse, da soma dos dois termos anteriores dá o próximo, certo? E também que Da Vinci percebeu o quê? A divisão do número da frente pelo número de trás sempre dava um resultado de regularidade, um valor específico, que nem o número π. Se eu chego e pergunto, quanto é que vale π? De cara vocês dizem 3,14. É verdade, π vale aproximadamente 3,14. De onde surgiu o π? Do comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro. Qualquer circunferência que você pegar, o comprimento dividido pelo diâmetro se aproxima de 3,14. Toda divisão que havia uma regularidade se atribuía a uma letra grega. A gente vai discutir isso aqui, que é o que a gente chama do número φ, certo? Que é o que a gente chama de número de ouro. O que aconteceu? Da Vinci percebeu que nessa sequência doida dele, toda vez que ele saía dividindo aqui, certo? Ia acontecer uma regularidade. Percebam, 1 dividido por 1, a gente tem que dar 1, certo? 2 dividido por 1, a gente sabe que dá 2. 3 dividido por 2, a gente sabe que dá 1,5. E toda vez que a gente está em aula, vocês só me ajudam até aqui, certo? Aí o que acontece? Eita, professor, e quanto é 5 dividido por 3? Aí fica um monte de gente olhando para mim com a cara de besta. Aí é 1,666. Professor, pelo amor de Deus, o número da besta. Não tem nada a ver, pessoal. Certo? Não enlouquece com isso, não. Vai endoidar, não. Eita, 6, 3, 6. Não, meu filho, aqui tem uma infinidade de 6. Tá? O que acontece? 8 dividido por 5, se a gente dividir, dá 1,6. Certo? E se eu dividir 13 por 8, isso aqui dá 1,625. Caramba, professor, o senhor divide rápido demais. Não, pessoal, a gente decora mesmo de tanto fazer essas besteiras. Então, 1,6, 1,6, 1,6. Então, se diz o seguinte, ó, que o número φ, ele é aproximadamente 1,6. Se a gente continuar essa divisão, vai começar a aparecer 1,61. Se a gente for mais para frente, vai encontrar 1,618, que é o que a gente chama de número de ouro ou número áureo. Professor, e por que Da Vinci denominou esse número como número de ouro? Porque esse número se encontra em uma infinidade de coisas da natureza. Como assim? No nosso próprio corpo.
Se você pegar a sua altura, certo? Se rir em casa, não vai para o céu, tá? A altura do corpo inteiro, que não dá para ver, ferrou, ó, certo? A altura do corpo inteiro, dividido pela altura do umbigo até o chão, vocês só estão vendo até aqui, né, velho? Certo? Só até os peitos, se você está dizendo, lascou. Então, ó, dividir a altura, sua altura completa, certo? Que já não é grande coisa, pela altura do umbigo até o chão, a gente encontra uma aproximação de 1,618. Professor, do senhor? Sim, o meu, o de Cício, o de Ives, que também já não é grande coisa, certo? O de Renato, que aí já é grande coisa mesmo, certo? Vai dar sempre aproximadamente 1,618. Se você pegar da ponta do dedão ao ombro e dividir pela distância do cotovelo ao ombro, você também encontra aproximadamente 1,618. Aí tem gente que faz, eita, professor, é por isso que o pé é do tamanho do outro. Não, não tem nada a ver. Pode ser, pode, mas não tem relação com o número de ouro, não. Mas curiosidade sobre isso, coloca no YouTube, número de ouro. Vai ter um monte de explicação sobre a concha do caracol, o Paternon na Grécia. Várias construções pelo mundo seguem essa sequência de Fibonacci e o número de ouro, beleza? Então, falado de sequência, discutido essa parte de sequência, as partes mais importantes, a gente vai para a progressão aritmética, certo? O que é uma progressão aritmética? Vê só, a progressão aritmética é um crescimento ou um decrescimento, certo? Dos números, sempre somando a mesma coisa. Já dizia lá Leozinho, né, com sua lei de Malthus, que o quê? O que era que Malthus definia? Que a quantidade de alimentos cresciam em PA, cresciam em progressão aritmética, e a população crescia em progressão geométrica. Seguindo isso, a população já estava extinta, né? Morreria de fome. Por quê? A PA, ela é uma função... Puxa para cá, Cícero, por favor. A PA é uma função afim, certo? Função afim, ou seja, ela cresce, mas não de forma tão grande. É uma reta. A PG, a progressão geométrica, ela é uma função exponencial. Seu gráfico é uma curvatura, certo? Que tem uma característica de crescimento rápido demais, certo? Que é o que está acontecendo com o vírus do corona, certo? O coronavírus, ele tem um crescimento exponencial. Qualquer vírus cresce exponencialmente, ele tem uma proliferação muito rápida, então ele cresce nesse estilo aqui, de curvatura. Isso é uma PG, isso aqui é uma PA. Depois, quando a gente discutir PG, a gente vai fazer as relações entre função afim e PA, entre função exponencial e PG. Lá quando a gente discutir isso. Então, vê só, se você pegar num livro, certo? E for ler lá progressão aritmética, você vai encontrar o seguinte, certo? Que o que é uma PA? Uma PA é uma sequência que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao seu anterior, somado com a constante R, que chamamos de razão. Aí você pergunta, what? Né? E a gente vai ter que explicar essa situação. Vê só, o que é PA? É um caso particular de sequência, é uma sequência. Então a gente diz A índice 1, A índice 2, A índice 3, A índice 4, sucessivamente até a índice N, certo? Que aí a gente vai até o último termo que a gente chama de A índice N. Professor, o que bexiga é esse índicezinho aqui, ó. Esse número aqui é para dizer a posição onde o termo está localizado. A índice 10. Então, índice 10 significa que é o 10º termo. A índice 15, 15º termo. E assim por diante, pessoal. O que foi que a gente disse, ó? É uma sequência que a partir de quem? Que a partir do segundo termo, ele é igual ao anterior, somado com uma constante R, que a gente chama de razão. O que é isso? A gente está dizendo que o segundo termo é igual ao primeiro, somado com uma constante R, que a gente chama de razão da PA. Se a gente seguir isso, ó, quem é o terceiro? É igual ao seu anterior, certo? Que é o segundo,
adicionado da razão, que a gente denomina por R, beleza? Então, tranquilo? Então, se a gente vier, quem é o quarto termo? O quarto termo é igual ao seu anterior, que é o terceiro, somado com a constante R. E assim por diante, até que a gente chegue em AN, que é igual ao anterior. Quem é o anterior de N? Tem muita gente que faz AM. Não, pessoal, não é ordem alfabética não, é numérica. Anterior é sempre subtrair 1. Então, o anterior de N é AN menos 1 mais R, certo? E o que é que acontece? Professor, porque o senhor fez tão coloridinho? Já já você vai entender quando a gente for fazer as substituições. A gente vai deixar esse espaço, já já a gente volta para cá. Presta atenção. Se eu quero descobrir a razão, eu preciso isolar ela. Veja que todos os números que estão acompanhando a razão, eles estão somando. Se eles estão somando, eu posso passar eles para lá, subtraindo. Então, a gente vai ter o quê? Ó? Lá na primeira, a gente vai ter que R é igual a quem? A índice 2 menos a índice 1. Eu só fiz pegar o a índice 1 que estava somando, passei subtraindo. Se eu pegar aqui, vai ficar o quê? Ó? A índice 3 menos a índice 2, certo? Professor, e a gente pode botar esse igual aqui? Pode, pessoal, porque a gente disse que R é uma constante. Se ela é constante, ela não muda, seus valores são iguais. Que ele seria igual a quem? A índice 4 menos a índice 3. E assim sucessivamente, que a gente chega em a índice N menos a índice N menos 1. Deu ali. Mas o que eu vou precisar mais aqui é que você entenda o quê? Que para descobrir a razão é cada termo menos o seu anterior. Eu só preciso de 2 termos consecutivos. Lá na frente a gente aprende como descobrir isso de uma forma quando estiver mais distante, certo? O que a gente precisa mais aqui, ó, é dessa parada aqui, ó, certo? Muita gente diz, eita, professor, eu tenho 4 termos. Não, tu não tem 4 termos. Tu tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Você tem 3 termos. Quando é que tu vai usar essa parada aqui? Quando tu tiver 3 termos, todos com a mesma incógnita. E o que é que tu vai fazer? Vamos lá. Tu só precisa entender que tu vai ter 3 termos, todos nas incógnitas X, na incógnita Y, na incógnita Z, qualquer incógnita, todas iguais, certo? Pode aparecer 2 para tu montar um sistema. Tu usando isso aqui, ó, a índice 2 menos a índice 1, que é o cálculo da razão, e a índice 3 menos a índice 2, que também é o cálculo da razão, como elas são constantes, elas são iguais. Ou tu entende isso, ou tu decora uma propriedade. Vamos definir a propriedade? Se o segundo termo que está subtraindo aqui, ele passa para lá somando, e o primeiro termo que está subtraindo, ele vem para cá somando. Então, isso ficaria a índice 2 mais a índice 2 é igual a índice 1 mais a índice 3. Aí muita gente faz a índice 2 mais a índice 2, a índice 4. Não. Você não pode mexer na posição do termo. É x mais x. São 2 termos iguais. X mais x é 2x. Então, a gente diz que é 2 a índice 2. A índice 1 mais a índice 3 eu não posso somar, porque são termos diferentes, certo? Então, fica a índice 1 mais a índice 3. E o 2 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, a índice 2 é igual a índice 1 mais a índice 3 dividido por 2. A gente diz o que aqui, ó? Que cada termo é igual à média aritmética entre o seu anterior e o posterior, certo? Cada termo é igual à média aritmética entre o seu anterior e o posterior. Traduzindo isso, o que é média aritmética? É somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Se eu estou somando o anterior e o posterior, eu só estou somando 2, por isso que se divide por 2. Traduzindo, se eu pegar AN, quem é o anterior de AN? AN menos 1. Quem é o posterior de AN? AN mais 1. Fazer a média aritmética é somar os dois e dividir por 2. Isso é uma propriedade. Se tu quiser decorar, decora, tá? Ou então entende
a construção. Eu sempre prefiro resolver por isso daqui, ó. Por quê? Porque calcular a razão é só o termo da frente menos o de trás. Então, eu só preciso desse detalhe, beleza? Então, vamos lá. Seguindo para cá, ó, vamos dar uma voltada para aqui, para a gente discutir o que a gente chama de fórmula do termo geral, certo? Na fórmula do termo geral, isso é um auxiliar da poxa, viu, velho? Então, ó, na fórmula do termo geral, tá? A gente tem o seguinte, ó. Professor, como é que eu vou trabalhar aqui, ó? Porque para trabalhar com isso aqui, pessoal, a gente ia ter que ir de termo por termo, de um por um. Tem aluno que pergunta às vezes, professor, nessa questão aí, eu poderia ir de um por um? Poderia, pessoal. Quando ele fala 4, 5, 6 termos, o problema é que às vezes o Enem vai pedir o centésimo, o milésimo, e aí, meu filho, você ir de um por um até chegar no centésimo, vai acabar o tempo da prova e você não vai fazer a questão, tá? Então, assim, a gente tem uma fórmula que veio para isso. E como eu costumo dizer, fórmula, pessoal, não foi criada do nada. Ela foi deduzida para a gente utilizar ela de uma forma mais fácil. Olha só como é simples. Quem é o segundo termo? Ele é igual ao primeiro mais a razão. Para descobrir o segundo, eu preciso saber do primeiro e da razão. Então, é isso que a gente vai precisar, ó. A gente vai precisar sempre do primeiro termo e da razão. Se a gente tiver conhecimento do primeiro termo e da razão, tá feito minha vida, certo? Porque aí a gente resolve todos os problemas. Por quê? Quem é o terceiro? O terceiro termo, ele estava sendo igual a quem, professor? O terceiro termo era igual ao segundo mais a razão. Por isso que eu fiz tudo bonitinho, coloridinho. O segundo está de vermelho. Quem é o segundo, pessoal? É o primeiro mais a razão. A gente vai pegar isso daqui, ó, e vai substituir. Ó. Quem é o segundo? É o primeiro mais a razão. Ó que lindo, ó. Isso aqui é o segundo termo. Tá faltando eu colocar o quê? Mais a outra razão. Então, a gente tem que o terceiro é igual ao primeiro e razão mais razão, a gente tem duas razões. Então, o terceiro é igual ao primeiro mais 2R. Vamos só substituindo. Ó. Quem é o quarto termo? Eita, professor. O quarto termo é igual ao terceiro mais a razão. Só que eu já sei quem é o terceiro. Ele é o primeiro mais 2R's. Então, só substituir. Ó. Quem é o terceiro? O primeiro mais 2 vezes a razão. Só que ainda está faltando o quê? Mais outra razão. Então, isso significa que o quarto termo é igual ao primeiro mais 2R mais R, 3R, certo? Ou 3Rs, como achar melhor. Então, ó, o que é que acontece? Na fórmula do termo geral, eu costumo perguntar a vocês aqui em sala o seguinte, verifiquem nessas expressões o que é que aparece em todas igualmente. E normalmente, quando eu estou em sala, o aluno faz o primeiro termo e a razão, professor. É, ó, primeiro termo e razão, primeiro termo e razão, primeiro termo e razão. E o sinal de mais também aparece igualmente em todos. O que muda é a quantidade de R's. Perceba que a quantidade de R's é que muda. Aqui tem quantos R's? 1, aqui 2, aqui 3. Aí muitos alunos saem, está aumentando de 1 em 1. Sim, pessoal, mas aqui eu não sei quantos aumentou e de 1 em 1. O que é que você precisa entender? Isso é um deslocamento. E como é que tu faz deslocamento em física? Final menos inicial. Ó. 2 menos 1, 1. Porque tu só andou uma casa. Tu foi da primeira para a segunda casa. Aqui, ó. 3 menos 1, 2. Porque tu andou quantas casas? 2. Tu foi da primeira à terceira. E aqui, ó. 4 menos 1, 3. Tu andou quantas casas? 3 casas, da primeira para a quarta. E aqui do mesmo jeito, ó. Quem é a posição final? N. Quem é a posição inicial? 1. Então, isso aqui é N menos 1 vezes R. Eu costumo dizer, pessoal, que esse númerozinho aqui, ó, N menos 1, certo? Sempre vai ter o A índice 1 e o R. Esse N menos 1, ele é sempre da subtração dos índices. A gente tem um costume também, ó, se aparecer essa formulazinha, ó, nem sempre vem dependendo do primeiro. Vem assim, ó, A índice N é igual a índice K. E o que é que tu vai fazer? Ó? Mais, quem são os índices? Ó? N e K. É só tu colocar aqui, ó, N menos K vezes R, certo?
Beleza? Não tem segredo isso não. Vamos para lá, ó. Só para eu te justificar essa situação com números que às vezes ficam mais fácil. Como assim, professor? Eita, eu quero descobrir o 15º termo, beleza. Aí a questão me deu o primeiro, ótimo, então a índice 15 é igual a índice 1 mais o que, pessoal? Quanto é 15 menos 1? 14, então a índice 15 é igual a índice 1 mais 14 R's. Professor, ele quer o 15º, mas ele não me deu o primeiro, ele me deu, por exemplo, sei lá, o 10º. Beleza, também dá certo, ó. Quanto é 15 menos 10? 15 menos 10, 5. Então, mais 5 R's, pessoal. Por quê? Porque é exatamente quantas casas você está andando. Da 10ª à 15ª, eu andei 5 casas. Professor, eu tenho que me preocupar de colocar o último primeiro? Não, pessoal, também não. Se você botar a índice 10 é igual a índice 15, é só fazer a continha, pessoal. Quanto é 10 menos 15? 10 menos 15 é menos 5 R's. Por quê? Aí agora é diferente, porque tua posição inicial tu está considerando que é a 15ª, então tu está voltando. Se tu está voltando, tu está subtraindo. Beleza? Então é simples entender a fórmula, tá? A fórmula é só o quê? É o termo que você está querendo, igual o primeiro ou o termo qualquer, mais a subtração dos índices vezes R, tá? Essa é a primeira parte que você precisa entender de PA, ok? Vamos para um negócio chamado de representações especiais, tá? Nas representações especiais, a gente precisa entender o quê? As PAs particulares, certo? Por quê? Porque ele vai falar o quê? Ele vai falar de um negócio chamado de soma e produto dos termos. Professor, vem sempre a palavrinha soma e produto? Não, ele vai falar de um triângulo retângulo. E você sabe, lá em triângulo retângulo eu posso aplicar Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Está aparecendo a adição e produto, porque potenciação é uma multiplicação. Então, pode aparecer claramente a palavra soma, pode aparecer claramente a palavra produto, mas não necessariamente vai aparecer claro isso para vocês. Se você entender a ordem das coisas que eu vou fazer aqui, você não precisa decorar. Presta atenção, a gente precisa entender primeiramente PA de 3 termos, certo? E vamos para cá que o espaço acabou. E PA de 5 termos. Entendendo a de 3 termos e a de 5 termos, fica fácil de você entender a quantidade de termos ímpares, quando a quantidade de termos é ímpar. Professor, por que o senhor pulou a de 4 termos? Não, a gente vai falar sobre ela. É porque é uma quantidade de termos pares. E quantidade de termos pares tem uma modificação. Por quê? Se eu tenho 3 termos, eu sempre tenho um termo central. Se eu tenho 5 termos, eu também tenho um termo central. Se eu tenho 4 termos, eu não tenho um termo central. Aí bagunça o negócio, certo? Por quê? Vamos lá. Se a gente tem 3 termos, a gente tem um termo central que é o do meio aqui, ó, que é o segundo que a gente chama de x. Se a gente vai para frente, a gente está somando a razão. Se a gente soma a razão, isso aqui fica x mais r, certo? Se a gente volta, a gente está subtraindo. Então, isso aqui fica x menos r, certo? Toda vez que aparecer soma e produto, você vai trabalhar primeiro com a soma. Por quê? Porque você vai conseguir descobrir esse valorzinho de x. Depois você vai vir para o produto, que você vai descobrir quem é a razão. Lá em PG as ordens invertem, tá? Então a gente discute isso quando chegar em PG. Ó, PA de 5 termos, tranquilo também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então o do meio aqui, ó, a gente chama de x. Para frente, ó, x mais r. Se eu for para frente de novo, x mais r, x mais 2r. Se montou o lado direito, é só montar o lado esquerdo com o menos. X menos r, x menos 2r. E se tu sabe montar essas duas, pessoal, tu sabe montar qualquer quantidade de termos ímpares. Por quê? Porque se for 7 termos, x
mais 3R's, x menos 3R's. E aí continua, mais 4, menos 4, mais 5, menos 5 e assim por diante. Então, 3, 5, 7, 9, aí fica a teu critério de acordo com a questão. Se a gente vem para a quantidade de termos pares, aí cuidado. PA de 4 termos e PA de 6 termos. O que é que tu vai fazer agora, pessoal? Como a gente não tem um termo central, aí a gente vai ter que ter cuidado no seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A gente não tem um termo central. Tu tem duas hipóteses, duas opções para seguir isso aí. Faz de conta que a vírgula é um termo. Então, ó, eita, se a vírgula é um termo, ela é meu termo central. Chamei de x. Se ela é x para frente, x mais r. Para trás, x menos r. Aí continua usando a vírgula. Se eu venho para frente de novo, ó, x mais 2R's. Para frente de novo, x mais 3R's. Para trás, ó, x menos 2R's. Para trás de novo, x menos 3R's. Professor, eu posso fazer isso usando a vírgula? Pode, é uma opção. Ou então entender, pessoal. É só entender que o quê? Chama sempre a vírgula do termo central x, aí depois você chamar ela de x aqui, fica mais fácil. Ó. X mais r, x menos r. E depois é entender que ela anda de 2 em 2. Ó. Mais r, 3r, 5r, 7r, 9r. Montou o lado direito, monta também o lado esquerdo, porque tem que ser igual. Como assim? Ó? Se eu pegar aqui, ó, PA de 6 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, eu só preciso me concentrar no termo central aqui, ó, que é essa vírgulazinha. X. Para frente, ó, x mais r. Para trás, ó, x menos r. E agora lembrar, ó, que quando a PA for de 4 termos, de 6 termos, for uma quantidade par, a razão anda dobrada. Ela anda de 2 em 2, certo? Então, x mais r, andei de 2 em 2, x mais 3r. Andei de 2 em 2, x mais 5r. Se tivesse mais 7, mais 9, montou o lado direito, monta o lado esquerdo, só botando negativa. X menos 3r, x menos 5r. Ok? E está montado aí as representações especiais. E para a gente finalizar PA, a gente finalizar a progressão aritmética, a gente vai falar de um negócio chamado de soma dos termos de uma PA, certo? Vamos lá discutir isso aqui, certo? Então, pessoal, soma dos termos de uma PA. Eu costumo brincar e dizer, pessoal, se o carinha que descobriu essa parada aqui, reza a lenda que ele tinha por volta de 8, 10 anos quando descobriu isso aí. Então, a gente já está bem velhinho, é tranquilo demais entender um negócio desse. Por quê? Vamos lá. O cara era chamado de Gauss, o mesmo Gauss da física. Reza a lenda, conta a historinha que botaram o bichinho para calcular todos os números naturais de 1 até chegar em 100, certo? Covardia, né? Então, eu, Reles mortal, ia fazer o quê? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 5, 15, até chegar em 100. Não termina nunca, né? E diz a história que o bicho resolveu isso em menos de 5 minutos. Olha o que o infeliz pensou. Que o cabo desse é um infeliz, né? Ó, ele pegou 1 mais 100. Aí ele viu que o primeiro somado com o último dava 101. Ele viu que o segundo somado com o penúltimo também dava 101. E ele percebeu também que o terceiro somado com o antepenúltimo também dava 101. E nessa lógica construtiva, você prestar atenção, 4,97, 101, 5,96, 101. Isso você vai pegando, isso é uma propriedade de PA. Muita gente quer usar em PG, faça isso não que dá errado. PA, a soma dos termos equidistantes dos extremos são sempre iguais. A soma dos termos que estão à mesma distância dos extremos dá sempre igual. O que é que acontece? Se de 1 a 100 eu tenho 100 termos e eu estou pegando de 2 em 2,
então eu vou ter 50 termos iguais a 101. E fazer 101 mais 101 mais 101 mais 101 50 vezes é a mesma coisa de fazer 101 vezes 50, que ele encontrou 5.050 bem rapidinho, certo? E ele descobriu que a soma dos 100 primeiros termos naturais era 5.050. Professor, mas como é que a gente vai fazer isso em PA? Não tem uma formulazinha não? Para quem gosta de fórmula, pessoal, basta entender o quê? Soma dos termos, a gente chama S de soma dos termos, a gente representa a quantidade de termos por N, certo? De onde foi que surgiu esse primeiro 101? Da soma do primeiro com o último termo, certo? E de onde surgiu esse 50? Esse 50 é a quantidade de termos dividido por 2, que é a metade da quantidade de termos. A fórmula era assim, certo? A gente foi e usou a criatividade de botar tudo dividido por 2. Mas fica a teu critério isso aí, tá? Isso aí fica a teu critério. Não se preocupa esse vezes N sobre 2 ou tudo sobre 2, dá no mesmo, certo? Eu só queria voltar aqui para a gente não esquecer nada. Um negocinho bem simples que ia passando despercebido, tá? O que a gente chama de classificação da PA, certo? A classificação da PA a gente classifica ela em quê? Crescente, certo? Decrescente ou constante. O meu amigo aqui do Projac disse que está já acabando, certo? É a bateria mesmo. Então, crescente é porque a razão é positiva, ela é maior do que zero. Decrescente, razão negativa, menor do que zero. E constante, razão igual a zero. Volta para cá bem rapidinho, só para eu finalizar. Então, ó, o que é a índice N? A índice N, só para eu colocar aqui, ó, é o que a gente chama de último termo. A índice 1, primeiro termo. O que é N? Número de termos, e R é o que a gente chama de razão, certo? De quanto em quanto a gente anda, beleza? Então, finalizada aí a aula de sequência PA, cheirinho no zóio, lava as mãozinhas e até a próxima. Valeu, galerinha!